Este podcast continua pelo apoio de pessoas como Bruno Ferraço Farias, Denis Torizani, Edmar Kaufeld, Carlos Rogério de Carvalho Dutra, André Leguelé, Maurício Grillet Martini, Thales de Souza Faria, Rubens Fernando, Thiago Reis, Leandro Almeida, Gabriel Mendes de Souza Martins, Carlos Alberto Poitevin, Cintia Alcaua, Alan George, Felipe Augusto Kintzer, Guilherme Zaniol, Thiago Fernandes Dias, Alessandra Glorin dos Santos e Ricardo Daldin, além de um séquito de outras pessoas mais que nos apoiam pelo Apoia-se. O link é apoia.se/abraçagem-forte. Esse programa também é patrocinado pela Easy Brew, pela Cervejaria Stannis, pela Hops Company e pela Levitech. Você já ouviu falar de uma cerveja feita para os mineiros da Bélgica? Uma cerveja dourada, espumante, e que não foi criada para os salões da nobreza, e sim para aliviar a sede depois de um turno de 12 horas sobre a terra? A história de hoje é da Grisette, uma cerveja quase esquecida, nascida no coração industrial da Bélgica, entre fuligem, carvão e suor. Uma cerveja feita para nutrir e refrescar, mas que, como tantos outros estilos do passado não tão distante, acabou soterrada sob o avanço das lagers e da modernidade de outros estilos. Alô, Leute, eu sou Henrique Boaventura e no Caçador de Estilos Perdidos de hoje nós vamos descer as minas de Rheinau e descobrir a origem, o propósito e a alma dessa cerveja singular. Vamos entender a diferença da Saison, por que existem diferentes categorias de Grisette e como ela refletia uma plena transformação industrial. Prepare seu copo e sua curiosidade. A Grisette é a história líquida de uma época em que trabalho moldava o sabor da sua cerveja. Para entender a Grisette, a gente precisa primeiro voltar para a Bélgica do século XIX, mais precisamente a região de Rheinau, que fica bem no sul do país. Enquanto o norte, Flamengo, ele era mais agrícola, o sul, de língua francesa, vivia uma revolução, o nascimento da Bélgica industrial. Rheinau se tornou um dos polos mais importantes de mineração de carvão e da siderurgia na Europa continental. Cidades como Mons, Charleroi e La Louvière fervilhavam com trabalhadores que passavam o dia inteiro ou em minas profundas ou em fornalhas quentes. Esses trabalhadores, eles precisavam de algo que fosse ao mesmo tempo revigorante e nutritivo, mas que não os embriagasse. Eles precisavam continuar trabalhando. E foi nesse contexto geral que surgiu a Grisette, uma cerveja feita pelos trabalhadores e para os trabalhadores. Enquanto as fazendas do norte produziam saisons para os camponeses beberem durante o verão e durante a época de colheita, as pequenas cervejarias urbanas e semi-industrializadas de Rheinau criaram a sua própria versão. Uma cerveja mais leve, mais seca, mais clara, pensada para o consumo diário. O nome Grisette significa literalmente pequena cinzenta, ou cinzentinha, ou acinzentada, em francês. E existem várias teorias sobre a origem desse termo e por que ele foi vinculado à cerveja. Uma delas diz que vem das moças que usavam vestidos cinzentos e que eram responsáveis pelo serviço dessas cervejas aos mineiros, conhecidas como Les Grisettes. Outra hipótese relacionada ao nome é referente à cor da própria cerveja. Ela teria uma aparência acinzentada, turva, lembrando uma tonalidade entre o dourado claro e o branco, então ela ficaria numa área cinza. Ainda há quem diga que o nome faz referência à pedra calcária cinzenta extraída das minas da região. Mas talvez o fato mais importante seja o simbolismo por trás do nome. O cinza das poeiras das minas, o cinza das roupas dos trabalhadores, o cinza da vida industrial, tudo isso contrastando com o dourado da cerveja no copo. A Grisette era uma recompensa líquida no final de um turno. Um pequeno luxo acessível depois de um dia duro de trabalho.
Os primeiros registros do termo grisette ou grisette aparecem no século XIX em documentos de cervejeiros da Valônia. Na época, a Bélgica ainda formava parte do Reino Unido dos Países Baixos, e a cerveja era produzida em pequenas escalas locais, sem uma padronização propriamente dita. As cervejarias da região de Hainaut começaram a se especializar em cervejas claras de alta fermentação, feitas para o consumo rápido. Com a chegada do transporte ferroviário, trens e o crescimento de cidades industriais, o consumo de cerveja aumentou, mas também mudou. As pessoas queriam uma bebida leve, refrescante, fácil de armazenar e fácil de servir. A grisette surge nesse cenário aproveitando o trigo local e o conhecimento de malteação tradicional belga. Era uma cerveja de baixa densidade inicial, que geralmente ficava entre 1030 e 1045, e fermentada com leveduras de alta atenuação que deixavam o líquido extremamente seco e uma facilidade de beber. Na boca era vívida e refrescante, efervescente, com um toque herbáceo do lúpulo e um leve caráter frutado proveniente da fermentação. A carbonatação alta e o final seco faziam dela uma bebida perfeita para o clima e para o paladar cansado dos mineiros. A grisette foi, de certa forma, a versão industrial da saison camponesa, uma cerveja prática e leve, mas com o mesmo DNA rústico belga e fermentação expressiva, ainda que muito mais limpa, sem presença de Brettanomyces ou de lactobacilos nela. É comum ouvir que grisette é somente uma saison leve, mas isso é um equívoco, não se engane. Historicamente, as duas nasceram em contextos muito diferentes. Como mencionei antes, a saison era uma cerveja do campo, feita nas fazendas do norte da Valônia durante o inverno e guardadas até o verão, quando elas eram servidas aos trabalhadores rurais. Já a grisette era urbana, feitas nas pequenas vilas industriais do sul, com produção contínua ao longo do ano. A saison tinha uma função de armazenamento e conservação. Ela precisava aguentar meses até o consumo. Por essa razão, muitas delas tinham o teor alcoólico mais elevado, entre 5% e 7%, e podiam desenvolver características de guarda, como o rústico, e muitas vezes, acidez trazidas pela Brettanomyces. A grisette, por outro lado, era para ser bebida fresca, no seu auge. Seu teor alcoólico ficava entre 3,5% e 5%. Era pensada para ser bebida em quantidade, como uma cerveja session, e principalmente sem caráter rústico, e sem razões históricas para a presença de acidez. No copo, a saison tende a ser mais complexa e frutada, enquanto a grisette ela é mais direta e lupulada. Segundo o pesquisador Dave Jansen, que estudou o estilo profundamente, as grisettes históricas apresentavam um amargor comparável ao das pilsens da época, na faixa dos 25 e 35 IBUs, algo que era considerável amargo para uma cerveja tão leve. Em termos de ingrediente, as grisettes usavam trigo maltado com diferentes tipos de modificação, junto com um malte de cevada de primavera, que lhe dava corpo e espuma consistente e duradoura. As saisons, por suas vezes, variavam muito o seu grist. Poderiam ter centeio, aveia, malte espelta e até mesmo açúcar mascavo. Esses ingredientes, todos eles muito relacionados à vida do campo. A levedura também era um ponto importantíssimo de diferenciação. As grisettes usavam cepas altamente atenuantes, mas não necessariamente tão expressivas em ésteres e fenóis quanto as cepas de saison. O resultado era uma cerveja mais neutra, seca e limpa, com o protagonismo do lúpulo. Podemos pensar mais ou menos assim. Se a saison é a cerveja do campo, a grisette é a cerveja da fábrica. A primeira é bucólica, rústica, a segunda, funcional e refrescante. Os registros do século XIX mostram que existem 3 grandes categorias de grisette, que se diferenciavam principalmente pela densidade e pela época de produção. A grisette ordinaire, a versão mais comum feita o ano todo, tinha entre 13,5% e 4,5% de álcool, OG em torno de 1035 e 1042, e era consumida fresca. Era a cerveja do dia a dia, a que os mineiros realmente bebiam depois de sair das minas. Muito seca, bem lupulada e com uma leve turbidez. A grisette de saison
Produzida no inverno com densidade um pouco mais alta, até 1048, e teor alcoólico próximo dos 5%. Essa versão podia ser guardada por algumas semanas antes de ser servida na primavera, o que lhe dava um perfil mais equilibrado e refinado. Algumas cervejarias adicionavam lúpulos de melhor qualidade, como Saaz ou Styrian Goldings, para ajudar nessa preservação. E a Grisette Double, ou Supérieur, uma versão mais forte, feita a partir do mosto de primeira tiragem. Chegava a 6% de teor alcoólico e era considerada a grisete de luxo. O amargor era intenso e o corpo mais cheio. Era engarrafada e, às vezes, refermentada para o consumo em ocasiões especiais. Se você já estudou o estilo Saison, você verá que existe também uma categorização muito similar, com as Tables sendo até 5%, a Standard até 7% e a Super até 9,5%. Mas é importante notar que temos uma sobreposição de teor alcoólico, mas não necessariamente um perfil semelhante de sabores e aromas. Essas três categorias mostram que a Grisette era uma família de cervejas, não um único estilo rígido e fechado. O que unia todas elas era o equilíbrio entre leveza, amargor e secura. A Grisette histórica era feita basicamente com malte de cevada clara e uma pequena parte de trigo pouco modificado. O trigo contribuía para corpo e espuma, compensando o baixo teor alcoólico. A mostura seguia o método belga, dividido em rampas, começando fria e subindo gradualmente até a faixa entre 65 e 68 graus. A fervura era longa, entre 90 e 120 minutos, e o lúpulo era adicionado em doses generosas no início e no final da fervura, com variedades europeias nobres. Sobre a água, os textos históricos mencionam a água do rio Scheldt como parte importante do estilo. Rio esse que está hoje poluído, totalmente sem utilidade para cervejarias. Em alguns livros temos uma visão sobre o que seria o perfil de água da Valônia, níveis altos de bicarbonato, assim como uma relação alta entre sulfato e cloreto. Você pode sentir a mineralidade da água de Hainaut. Mas lembrando, tenha sempre em mente que a água de uma região não deve ser levada ao pé da letra, e sim como uma referência para a construção do estilo. O resultado? Uma cerveja dourada, clara, de corpo leve, extremamente seca e com amargor perceptível e aroma herbal delicado. A carbonatação era alta, que ampliava a sensação de frescor. Para reproduzir uma Grisette ordinaire histórica, você poderia usar 85% de um malte Pilsen, preferencialmente belga, 15% de malte de trigo, mirando uma OG de 1040 e uma FG de 1005. Lúpulos como Saaz, Styrian Goldings ou Hallertau Mittelfrüh somam cerca de 30 IBUs. Usar uma levedura Saison ou Farmhouse Ale com uma boa atenuação, mas importante fermentar no limite mais baixo para ter um caráter mais neutro da levedura. Um fato histórico importante é que o trigo da época tinha uma baixa germinação. Chamamos esse tipo de malte hoje de malte sheeted. Se você busca um approach mais histórico, você pode substituir 5% do malte Pilsen por flocos de trigo para trazer esse caráter. Para a mostura, iniciamos a mostura a 45 graus por 10 minutos, aumentamos a temperatura para um descanso proteico na faixa de 55 graus por 15 minutos, aumentamos novamente a temperatura para a sacarificação, 65 graus por 50 minutos, e tradicionalmente ainda poderia ter um aumento de temperatura para em torno de 72 graus para fazer um mash out, mas isso é uma escolha sua. Na fervura, vamos ferver esse mosto por 90 minutos com adições de lúpulos de sua escolha. Carga de 18 IBUs aos 60 minutos e 9 IBUs aos 15 minutos. E ela ainda se beneficia de um dry hopping de 0,5 a 1 grama por litro. A fermentação, novamente, começar a fermentação a uma temperatura mais baixa, mas deixar ela subir naturalmente. Então a gente vai conter a formação de ésteres e fenóis que acontece no início da fermentação e deixar ela fermentar e atenuar bem essa cerveja. Uma vez finalizada, você terá uma Grisette autêntica, leve, seca, brilhante, como era servida nos cafés de Hainaut há mais de 150 anos. A Grisette é um lembrete de que as cervejas mais simples podem carregar histórias profundas. Ela representa uma época de trabalho árduo, de orgulho operário e de engenhosidade cervejeira. E mostra que por trás de cada gole existe uma narrativa de tempo, lugar
e propósito. No fim, talvez o segredo da Grisette não seja somente a receita, mas o contexto que a criou. Uma cerveja feita para resistir ao calor das minas, ao cansaço da vida industrial moderna e que, contra todas as possibilidades, sobreviveu ao esquecimento. E assim termina mais uma caçada. Espero que a Grisette continue a inspirar você a buscar mais histórias nas entrelinhas da cerveja. Até o próximo Caçador de Estilos Perdidos.